7h45 da manhã, 3 de outubro de 1952. Em algum lugar nas águas remotas da costa noroeste da Austrália, um oficial da Marinha Real pressionou uma sequência de interruptores dentro de um bunker de concreto na ilha Hermit. Ele estava a meros 350 metros de um navio de guerra aposentado, ancorado silenciosamente em uma lagoa rasa. Aquele navio, o HMS Plym, uma fragata da classe River de 1.370 toneladas, fora lançado em fevereiro de 1943 para caçar submarinos alemães no Atlântico Norte. Ela sobreviveu a toda a guerra, cruzou o globo em uma viagem de 8 semanas contornando o Cabo da Boa Esperança. Agora estava sozinha, carregando em seu casco algo que o mundo nunca vira ser colocado dentro de um navio antes, uma bomba atómica. Às 7h59 e 24 segundos, o detonador disparou. O que aconteceu a seguir atordoou cada cientista que observava através de óculos de proteção a quilómetros de distância a bordo da nau capitânia HMS Campana. O HMS Plym não explodiu no sentido convencional. Ele não afundou, não se partiu ao meio. Ele simplesmente deixou de existir. Um navio de 1.370 toneladas de aço, rebites, motores e canhões foi vaporizado por uma temperatura tão intensa que as testemunhas descreveram partículas de metal fundido caindo do céu como uma tempestade de granizo vermelho de verão. Derek Hickman, um engenheiro real a bordo do HMS Zeebrugge, disse mais tarde: "Tudo o que restou dela foram alguns pedaços de metal do tamanho de um punho que caíram como chuva e o formato da fragata queimado no leito marinho." Naquela manhã de outubro, a Grã-Bretanha tornou-se a terceira potência nuclear do mundo. Mas esta história não é sobre a explosão. É sobre os 5 anos de engenharia extraordinária que a tornaram possível. De um pequeno escritório subfinanciado em Fort Halstead, em Kent, a um reator de plutónio secreto em Cambria, construído por 4.750 operários correndo contra o relógio, até um dispositivo montado com tolerâncias de 1/10 de milésimo de polegada, carregado em um navio e enviado para o outro lado do planeta. Esta é a crónica de como a engenharia britânica resolveu um problema que nenhum de seus especialistas jamais havia tentado e o fez completamente sozinha. Para entender porque a Grã-Bretanha teve que detonar uma bomba atómica dentro de um navio no meio do Oceano Australiano, é preciso compreender o que aconteceu com um pedaço de papel assinado na cidade de Quebec, no Canadá, em agosto de 1943. Na Conferência de Quebec, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o presidente americano Franklin Roosevelt estabeleceram que a Grã-Bretanha seria uma parceira plena no desenvolvimento da arma atómica. Cientistas britânicos trabalharam em todos os níveis do projeto Manhattan. A Grã-Bretanha detinha até o poder de veto formal sobre o uso nuclear americano. As duas nações estavam construindo essa arma juntas. A contribuição britânica não foi trivial. Toda a base teórica que provou que uma bomba atómica era fisicamente alcançável veio de 2 cientistas europeus que trabalhavam na Universidade de Birmingham, Otto Frisch e Rudolf Peierls, que publicaram seu memorando sobre a massa crítica em março de 1940. A Grã-Bretanha produziu o trabalho fundacional e, quando a guerra terminou, seus cientistas voltaram para casa acreditando serem parceiros iguais na era atómica. Então, veio um único ato legislativo americano que mudou tudo. Em 1º de agosto de 1946, o presidente Truman assinou a Lei McMahon, formalmente conhecida como Lei da Energia Atómica de 1946. Enterrada em sua linguagem jurídica estava uma cláusula que tornava crime federal compartilhar qualquer informação sobre armas nucleares com um governo estrangeiro. Qualquer governo, incluindo a Grã-Bretanha. Da noite para o dia, a relação especial em assuntos nucleares acabou. O Acordo de Quebec estava morto. Anos de trabalho científico compartilhado desapareceram atrás de uma parede legal. Quando membros séniores do Congresso dos Idaho souberam dos termos totais do acordo original de Quebec, incluindo a provisão de veto britânico, ficaram furiosos. A cooperação com a qual a Grã-Bretanha contava simplesmente desapareceu. Em Londres, a resposta foi uma fúria controlada. Em 8 de janeiro de 1947, um subcomitê secreto do gabinete chamado GEN 163, apenas 6 ministros reunidos sem qualquer registro público, tomou uma das decisões mais consequentes da história britânica.
A Grã-Bretanha construiria sua própria bomba atómica de forma independente, sem assistência americana, sem acesso a um único documento classificado dos Estados Unidos. O homem escolhido para fazer isso acontecer foi um matemático e físico de 37 anos, chamado William Penny. Ele não era um general famoso, não era um político, era um especialista de fala mansa na física de ondas de choque e ondas oceânicas. Um homem que projetou os quebra-mares flutuantes para os desembarques do dia D na Normandia e que, em 9 de agosto de 1945, voou em uma aeronave de observação sobre Nagasaki como o único cientista britânico presente no bombardeio, testemunhando e medindo pessoalmente a física destrutiva do dispositivo que a América já havia construído. Penny sabia exatamente o que a bomba podia fazer. Agora, ele tinha que construir uma do zero. Mas como recriar um dos dispositivos mais complexos da história humana, com uma equipe pequena, um orçamento limitado e nenhum projeto de seu aliado mais próximo? Em junho de 1947, William Penny sentou-se à sua mesa em Fort Halstead, um antigo local de pesquisa da Royal Artillery nas colinas de Kent, e começou a escrever. Ele produziu um documento técnico detalhado chamado Plutonium Weapon General Description. Ele decompôs as tarefas de engenharia necessárias para construir uma bomba de implosão do plutônio, identificou cada questão aberta, que ainda precisava de solução, e estabeleceu um projeto inicial. Foi de facto o documento de fundação do Programa de Bombas Britânico. O projeto recebeu o codinome High Explosive Research, ou HER. Penny nunca havia construído uma bomba atómica, mas durante seu tempo em Los Alamos na guerra, trabalhou profundamente na física de implosão e cálculos de danos. Ele entendia a ciência em um nível que pouquíssimas pessoas na Terra podiam igualar. O dispositivo que ele propôs era uma bomba de implosão do plutónio, a mesma abordagem fundamental do Fat Man americano lançado sobre Nagasaki. E é aqui que precisamos entender o que torna esse tipo de bomba tão extraordinariamente difícil de projetar. Uma bomba atómica do tipo pistola é conceitualmente simples. Dispara-se um pedaço de material físsil contra outro rápido o suficiente para desencadear uma reação em cadeia. Os americanos usaram isso com urânio no Little Boy, mas é um método desperdiçador de material e não funciona com plutónio, porque este sofre fissão tão rápido que a reação começaria prematuramente, despedaçando o dispositivo antes de atingir o rendimento total. A solução é a implosão. Uma bomba de implosão envolve uma esfera de plutónio com um arranjo cuidadosamente moldado de explosivos de alta potência chamados lentes explosivas. Quando essas lentes detonam simultaneamente, elas focam a onda de choque para dentro, comprimindo o núcleo de plutónio em um estado supercrítico com simetria esférica absoluta. Simetria perfeita. Se apenas uma lente disparar uma fração de milissegundo tarde, ou se a onda de compressão se tornar minimamente assimétrica, o plutónio não atinge a criticalidade de forma uniforme. A bomba falha, ou pior, espalha material radioativo sem a detonação pretendida. O design americano usava 32 lentes individuais ao redor de uma esfera de 60 polegadas. Cada um desses 32 detonadores tinha que disparar com precisão de microsegundos. As lentes tinham que ser usinadas em formas geométricas precisas para que as ondas de choque se fundissem em uma única onda perfeitamente suave. Não era um desafio onde o perto o suficiente fosse aceitável. Nessas tolerâncias, perto o suficiente significava o fracasso total da nação. A equipe de William Penny, trabalhando inicialmente em Fort Halstead e depois no Woolwich Arsenal, antes de se estabelecer permanentemente no novo local de Aldermaston, em Berkshire, em 1951, enfrentou um abismo de conhecimento. Sem os dados de fabricação americanos, sem acesso aos compostos explosivos desenvolvidos em Los Alamos e sem a infraestrutura de usinagem de precisão que o Projeto Manhattan construiu ao longo de 4 anos, eles tiveram que deduzir tudo a partir de princípios básicos. As lentes explosivas foram moldadas a partir de 2 materiais explosivos diferentes, com velocidades de detonação distintas. Uma camada externa mais rápida e um núcleo interno mais lento, geometricamente arranjados para que o explosivo mais rápido compensasse a tendência natural de uma explosão esférica de se expandir para fora, forçando-a a colapsar para dentro. Acertar essa geometria exigiu milhares de disparos de teste em pequena escala, medindo a forma da onda de choque resultante com fotografia de ultra alta velocidade e medidores de precisão.
Cada teste refinava o design em incrementos minúsculos. A formação de Penny na matemática da física de ondas, a mesma perícia que ele aplicara para calcular como as ondas do mar interagem com quebra-mares, provou ser precisamente a habilidade necessária. Ele podia modelar o comportamento de ondas de choque convergentes analiticamente, transformando a adivinhação de engenharia em progresso sistemático e calculável. Mas a equipe britânica não se limitou a replicar a abordagem americana, eles a aprimoraram. Chamaram a inovação de poço levitado, Levitated Pit. No design do Fat Man americano, o núcleo do plutónio ficava em contacto direto com o tamper de urânio circundante, a casca de metal pesado que reflete nêutrons de volta ao núcleo durante a detonação. A equipe de Penny introduziu uma lacuna de ar deliberada entre o núcleo e o tamper. A física por trás disso parece simples, mas a implicação de engenharia foi monumental. Pense nisso como um martelo atingindo um prego. Um martelo que balança pelo ar antes do contato entrega muito mais força do que um pressionado diretamente contra a cabeça do prego. Essa lacuna de ar deu ao tamper em compressão espaço para acelerar antes de atingir o núcleo de plutônio, acumulando momento, aumentando a força de compressão e alcançando uma densidade mais alta no plutônio no momento crítico da detonação. O resultado, o mesmo rendimento explosivo poderia ser alcançado com menos plutônio. Para uma nação que ainda não havia construído um reator, essa distinção de engenharia tornaria-se criticamente importante muito rápido. Contudo, nada disso importava se a Grã-Bretanha não pudesse produzir o plutônio em primeiro lugar, e isso exigia a construção de algo que o Reino Unido nunca fizera, um reator de produção em escala industrial. Em setembro de 1947, em um trecho remoto da costa em Cumberland, no noroeste da Inglaterra, uma área agora chamada Sellafield, algo extraordinário começou a ganhar forma. 2 enormes reatores nucleares refrigerados a ar, conhecidos como Windscale Piles, estavam sendo construídos do zero. O local fora selecionado por sua distância de grandes centros populacionais, acesso à água de resfriamento do mar da Irlanda e ventos predominantes que carregariam qualquer liberação acidental para longe de áreas habitadas. O projeto foi gerenciado por Christopher Hinton, um engenheiro industrial sénior que passara a guerra supervisionando fábricas de explosivos químicos. Hinton não tinha experiência com reatores nucleares, nem a maior parte de sua força de trabalho, mas a Grã-Bretanha precisava de plutónio de grau de armamento e a única maneira de produzi-lo em quantidades suficientes era construir reatores dedicados. No pico da construção, o canteiro de obras empregava cerca de 4.750 construtores e mais de 300 engenheiros trabalhando simultaneamente. Era uma época de severa austeridade pós-guerra. O racionamento de comida ainda estava em vigor. Conseguir aço, concreto, componentes especializados e mão de obra qualificada para este local remoto era uma batalha logística constante. Alguns materiais foram obtidos de sucata de guerra. Soluções improvisadas eram comuns em todas as fases. Houve uma modificação da engenharia feita durante a construção que se destaca acima de todas as outras. O projeto original do reator não previa filtros nas chaminés de exaustão. As torres de concreto de 120 metros de altura que liberavam o ar de resfriamento após ele passar pelo núcleo do reator. Um físico sénior chamado John Cockcroft insistiu contra as objeções de colegas engenheiros que consideravam o peso e o custo adicionais desnecessários que grandes galerias de filtros fossem instaladas no topo de ambas as chaminés. O restante da equipe deu aos filtros um apelido desdenhoso. Chamaram-nos de As Loucuras de Cockcroft, Cockcroft's Follies. Eles não sabiam que aquela decisão salvaria o norte da Inglaterra alguns anos depois. O Windscale Pile número 1 tornou-se crítico em outubro de 1950. O Pile número 2 seguiu em junho de 1951. A planta de separação química que extraía o plutônio das hastes de combustível irradiadas começou a operar em fevereiro de 1952. O primeiro lingote de metal de plutônio foi produzido em 31 de março de 1952. Então veio a crise. Penny precisava do núcleo de plutônio para o dispositivo Hurricane pronto até 1º de agosto de 1952.
A planta de Windscale, operando em capacidade máxima, não conseguia produzir material de grau de armamento suficiente para cumprir esse prazo sozinha. Os tempos de irradiação foram deliberadamente encurtados para reduzir a contaminação por plutônio 240, um isótopo de fissão espontânea que poderia causar uma reação prematura. Mas isso significava que cada haste rendia menos plutônio por ciclo. A solução foi um compromisso prático. Uma parte do núcleo de plutônio seria suplementada por material fornecido pelo Canadá, que operava um reator de pesquisa em Chalk River desde a guerra. A bomba que pretendia provar a independência britânica foi de uma forma silenciosa, construída através de uma colaboração internacional de última hora. Com o material físsil garantido, a próxima fronteira não era laboratorial, mas naval. A decisão de explodir a primeira bomba atômica britânica dentro de um navio não foi teatral, foi um requisito de engenharia calculado. O governo tinha uma pergunta urgente: o que aconteceria se uma potência hostil contrabandeasse uma bomba atômica para um porto britânico a bordo de um cargueiro e a detonasse no ancoradouro? Qual seria a severidade das consequências para cidades como Portsmouth ou Liverpool? Era uma ameaça estratégica crível. Os americanos haviam testado uma detonação subaquática em Bikini em 1946, mas ninguém examinara o cenário específico de um dispositivo oculto dentro do casco de um navio em profundidade de porto. A física era diferente. A propagação da onda de choque através de um casco de aço, através de águas rasas, através da infraestrutura de docas, tudo era território desconhecido. Para responder a isso, eles precisavam de um navio real. O HMS Spleen foi o escolhido. O dispositivo seria colocado em seu casco para detonar aproximadamente 2,7 metros abaixo da linha d'água, simulando a posição provável de uma bomba escondida no porão de carga. Em Foulness Island, em uma instalação chamada Laboratório de Preparação de Explosivos X6, a bomba foi montada sem seus componentes radioativos. O conjunto de lentes, os circuitos de disparo, todo o pacote não nuclear foi reunido com tolerâncias medidas em décimos de milésimos de polegada. Em 5 de junho de 1952, este conjunto foi carregado a bordo do HMS Spleen. A frota que a escoltaria era modesta, mas precisamente configurada. O contra-almirante A.D. Torles comandava a partir do HMS Campana, um porta-aviões de escolta convertido que servia como nau-capitânia e plataforma científica. Devido a distúrbios políticos no Egito, a frota não pôde usar o canal de Suez. Em vez disso, o Campana e o Plim navegaram pela longa rota ao redor do Cabo da Boa Esperança, uma jornada de 8 semanas que adicionou um tempo significativo a um cronograma já apertado. Eles chegaram às Ilhas Montebello em 8 de agosto de 1952 e foi então que os verdadeiros problemas de engenharia logística começaram. O isolamento não era apenas geográfico, era um desafio de sobrevivência técnica em um ambiente hostil onde a precisão era a única moeda aceitável. As Ilhas Montebello, um arquipélago desolado e desabitado na costa noroeste da Austrália, foram o cenário escolhido para o ato final. Mas a chegada da frota em 8 de agosto de 1952 revelou imediatamente que o planejamento teórico de Londres havia subestimado a brutalidade da geografia local. O primeiro e mais paralisante erro foi de cartografia e hidrografia. A equipe de reconhecimento que avaliara as ilhas um ano antes falhou em prever os padrões das marés e a complexidade dos recifes de coral. A nau-capitã HMS Campana, que carregava os laboratórios, o sistema de controle de disparo e a elite científica da missão, descobriu que seu calado era profundo demais para entrar na lagoa principal onde o HMS Spleen estava ancorado. Ela foi forçada a ancorar em um canal externo chamado Parting Pool, fisicamente isolada dos locais de teste por quilómetros de águas rasas e traiçoeiras. Esse erro geográfico criou um gargalo logístico catastrófico. O deslocamento de cientistas da Campana para os locais de trabalho na Ilha Hermite levava 1h30 em pequenas embarcações chamadas pinnaces. Uma viagem de ida e volta para o HMS Plim levava entre 2 e 3 horas. Em um dia de trabalho de 12 horas, quase metade do tempo era perdida no mar. As embarcações de desembarque de casco de madeira, LCAs, cruciais para o transporte de equipamentos sensíveis, tinham seus fundos perfurados constantemente por afloramentos de coral não mapeados. Entre os dias 10 e 14 de agosto, marés violentas e ventos fortes interromperam quase todo o trabalho. Um cientista caiu ao mar durante uma transferência entre barcos e teve que ser resgatado às pressas.
A frustração era palpável. O cronograma do William Penny estava se desintegrando antes mesmo da bomba chegar. A solução foi uma medida de engenharia de campo desesperada: a criação de acampamentos terrestres avançados. Cientistas e engenheiros abandonaram o conforto relativo dos navios para dormir em tendas sob um calor escaldante de 40 graus na ilha Hermite, Site H1, e em Cocoa Beach, na ilha Trimoil. O Site H1 tornou-se o sistema nervoso da Operação Hurricane. Ali, o corpo de engenheiros reais teve que erguer bunkers de concreto e torres de instrumentação em um solo poroso e instável, lutando contra a corrosão salina que ameaçava os circuitos eletrónicos antes mesmo de serem ligados. A rede de instrumentação, supervisionada por Leonard Tite, diretor técnico do Estabelecimento de Pesquisa de Armamento Atómico, a ERE, era uma maravilha de precisão improvisada. Como você mede um evento que dura microsegundos com tecnologia de 1952? Tite instalou câmaras de ultra alta velocidade capazes de registrar 8.000 quadros por segundo em bunkers protegidos. Posições adicionais foram estabelecidas nas ilhas Alpha e Northwest para capturar a detonação de múltiplos ângulos simultaneamente, garantindo que, se a bomba falhasse, eles teriam dados visuais para entender o porquê. Na ilha Trimoil, diretamente dentro da zona de impacto prevista, a equipe distribuiu mais de 200 latas de combustível vazias. Esta era uma técnica Penny. Ao medir o grau de deformação dessas latas após a explosão, eles poderiam calcular com precisão a pressão da onda de choque em diferentes distâncias. Medidores sismográficos, termômetros de quartzo, calorímetros e amostras de tintas e tecidos foram posicionados para medir os efeitos térmicos. Até mesmo plantas locais foram etiquetadas para estudar a absorção de produtos de fissão radioativa após o disparo. Cada cabo coaxial, cada sensor de pressão e cada obturador de câmera precisava ser testado e calibrado individualmente em um ambiente saturado de sal e poeira. Enquanto a infraestrutura era montada, o componente mais perigoso do projeto iniciava sua jornada. Em 15 de setembro de 1952, um hidroavião Short Sunderland pousou nas águas próximas à frota. Ele completava a última perna de uma odisseia aérea que começara na base da RAF em Lyneham, Wiltshire, passara por Chipre, Iraque, Ceilão, Sri Lanka e Singapura. A bordo, em recipientes de chumbo pesadamente protegidos e sob guarda armada constante, estavam um núcleo de plutônio e o iniciador de nêutrons de polônio-berílio. Eram os componentes mais caros e insubstituíveis da Grã-Bretanha. Se aquele avião caísse, o programa nuclear britânico estaria morto por uma década. William Penny chegou ao local em 22 de setembro. Ele não era apenas o arquiteto da bomba, ele era o mestre de cerimônias técnico. Nos dias 12 e 13 de setembro, ensaios científicos exaustivos foram realizados. Em 19 de setembro, ocorreu o ensaio operacional total. Pela primeira vez, a bomba foi completamente montada com todos os seus componentes não radioativos dentro do HMS Plym. Engenheiros trabalharam no porão escuro e úmido da fragata, movendo componentes de toneladas com guindastes manuais em um espaço confinado, onde qualquer faísca ou queda de ferramenta poderia ser fatal. A tensão era sufocante. Penny revisava cada conexão elétrica pessoalmente. Em 30 de setembro, todos os sistemas estavam em verde, o HMS Plym estava pronto, a bomba estava armada. Mas a natureza tinha uma última carta para jogar. O tempo virou em 1º de outubro. Para um teste nuclear em águas rasas, a meteorologia não era apenas uma questão de visibilidade, era uma questão de segurança nacional. A direção e a estabilidade dos ventos determinariam o caminho da nuvem de precipitação radioativa, fallout. Qualquer mudança em direção ao continente australiano seria um desastre político e humanitário. Penny passou 48 horas debruçado sobre mapas meteorológicos, estudando a umidade e a estabilidade da alta atmosfera. Ele precisava de ventos que soprassem consistentemente para o mar aberto. Na noite de 2 de outubro, as condições começaram a estabilizar. Às 20 horas, Penny deu a ordem final. O teste prosseguiria na manhã seguinte. O destino da HMS Plym e da Grã-Bretanha como potência global seria decidido em menos de 12 horas. A madrugada de 3 de outubro de 1952 não trouxe o alívio do frescor para os homens estacionados no arquipélago de Montebello.
O calor era uma presença física, mas a tensão que emanava do HMS Campana e das tendas na Ilha Ermité era mais sufocante do que qualquer condição climática. William Penny, o homem que carregava nos ombros a responsabilidade de devolver à Grã-Bretanha seu status de potência mundial, mal dormira. Às 4 horas da manhã, a fase final da montagem começou. Não havia espaço para erros. No porão do HMS Plym, em um ambiente saturado pela umidade salina e pelo cheiro de óleo combustível antigo, os técnicos realizaram o ato final, a inserção do núcleo de plutónio e do iniciador de nêutrons no centro da montagem de lentes explosivas. O dispositivo Hurricane estava completo. Era uma esfera de precisão absoluta, cercada por fiação complexa e detonadores de alta voltagem, repousando no coração de uma fragata de guerra destinada ao sacrifício. À medida que o sol subia no horizonte, a evacuação final foi executada com precisão militar. Barcos e helicópteros retiraram os últimos técnicos das ilhas. Às 7 horas, o HMS Plym estava deserto, balançando suavemente em 12 metros de água na lagoa de Trimouille. A frota recuou para uma distância de segurança calculada. A bordo do HMS Campana, centenas de pares de olhos protegidos por pesados óculos de proteção estavam fixos em um único ponto no horizonte. No bunker de concreto na Ilha Ermité, a apenas 350 metros do navio, os cronómetros automáticos assumiram o controle. Não havia mais intervenção humana possível. O silêncio no rádio era absoluto, interrompido apenas pela contagem decrescente que ecoava nos alto-falantes dos navios da frota. Às 7 horas e 59 minutos e 24 segundos, o tempo parou para a engenharia naval britânica. No instante da detonação, os 32 detonadores de ponte de fio explodiram com uma simultaneidade de microsegundos. A onda de choque resultante, moldada perfeitamente pelas lentes explosivas de Penny, convergiu para o centro, atravessando a lacuna de ar do poço levitado e atingindo o núcleo de plutónio com uma força colossal. Em 1 bilionésimo de segundo, o metal sólido foi comprimido além do seu limite crítico. A reação em cadeia começou. O que se seguiu não foi uma explosão comum de pólvora, ou TNT. Foi um processo de física estelar ocorrendo dentro de um casco de aço. A temperatura no centro da explosão saltou instantaneamente para 1 milhão de graus Celsius. O flash inicial foi tão intenso que, a quilómetros de distância, as testemunhas sentiram o calor em suas peles como se uma porta de forno tivesse sido aberta diante delas. O HMS Plym não teve tempo de se estilhaçar. O aço do seu casco, os motores de ferro fundido, os canhões de bronze e os milhares de rebites que o mantinham unido foram transformados em plasma em uma fração de milissegundo. A fragata de 1.370 toneladas simplesmente deixou de ser uma estrutura física e tornou-se parte da bola de fogo. A física da detonação criou um fenómeno visual aterrorizante. Uma coluna de água, vapor e detritos vaporizados de 600 metros de largura subiu aos céus. Segundos depois, o que os observadores chamaram de chuva de granizo vermelho começou a cair. Não era gelo, mas gotículas de aço fundido, o que restara da estrutura da Plym, resfriando-se parcialmente enquanto caíam do céu. O engenheiro real Derek Hickman descreveu o horror de ver pedaços de metal do tamanho de um punho caindo como chuva pesada. O impacto da onda de choque no oceano foi tão violento que o som foi descrito não como um estrondo, mas como um golpe físico que sacudiu as entranhas dos navios da frota, mesmo a quilômetros de distância. A nuvem de cogumelo, carregada com toneladas de areia do leito marinho e os resíduos radioativos do navio vaporizado, subiu rapidamente a 3.000 metros de altitude. Ali, ela encontrou uma camada de inversão térmica que a forçou a se espalhar horizontalmente, criando uma forma de couve-flor escura e ameaçadora que obscureceu o sol sobre as ilhas. A escala da destruição foi documentada pelas câmeras de ultra-alta velocidade de Tite, que capturaram o momento exato em que a superfície da água ao redor do navio foi pressionada para baixo pela pressão da detonação antes de explodir para cima. Quando a poeira e o vapor começaram a baixar, a realidade técnica do teste Hurricane revelou-se de forma brutal. O HMS Plym desaparecera. No local onde o navio estivera ancorado, não restou uma única peça reconhecível de maquinaria. O impacto da explosão no leito marinho raso foi tão severo que uma cratera em forma de pires, com 6 metros de profundidade e 300 metros de largura, foi escavada na rocha e na areia subaquática.
Onde antes flutuava uma orgulhosa fragata de guerra, agora havia apenas uma cicatriz queimada no fundo do mar, visível através das águas agora turvas e contaminadas. As equipes de pesquisa pós-disparo, vestindo máscaras de gás e roupas de proteção de borracha, foram as primeiras a retornar à Zona Zero em pequenas embarcações. O que encontraram foi um pesadelo radiológico. Uma substância preta e viscosa, composta por óleo vaporizado, resíduos de plutónio e areia fundida, cobria as margens da ilha Trimoil. Os medidores Geiger dispararam para níveis perigosos assim que as embarcações se aproximaram da lagoa. A contaminação não era apenas local, era intensa e penetrante. O teste Hurricane provou sem sombra de dúvida a tese de William Penny. Uma bomba atômica detonada dentro de um navio em um porto raso não causaria apenas destruição física pela onda de choque, mas tornaria o porto e a cidade circundante inabitáveis por décadas devido à chuva radioativa concentrada. O rendimento da explosão foi calculado em 25 quilotons de TNT, ligeiramente superior à bomba de Nagasaki. Do ponto de vista da engenharia pura, a Operação Hurricane foi um sucesso absoluto. Penny e sua equipe pequena, operando com uma fração do orçamento americano e partindo do zero técnico, haviam construído uma arma que funcionou perfeitamente na primeira tentativa. Eles superaram o isolamento imposto pela Lei McMahon, a logística impossível das ilhas remotas e as falhas de infraestrutura rudes para entregar à coroa britânica sua entrada no clube nuclear. No entanto, o triunfo técnico foi imediatamente obscurecido por uma realidade psicológica e estratégica que nenhum deles previra enquanto celebravam na Lagoa de Montebello. O mundo da física atômica estava prestes a mudar de escala novamente, deixando o feito britânico parecendo uma relíquia antes mesmo de a fumaça se dissipar completamente. A glória técnica alcançada nas águas de Montebello foi recebida com um silêncio gélido em Washington e uma celebração contida em Londres. William Penny foi condecorado como Cavaleiro da Ordem do Império Britânico apenas 20 dias após a detonação, um reconhecimento imediato ao homem que decifrou o enigma que os Estados Unidos haviam trancado a 7 chaves com a Lei McMahon. Mas enquanto Penny recebia as honrarias, a engenharia britânica já trabalhava no passo seguinte: transformar um experimento científico de 25 quilotons em uma arma de guerra prática e mobilizável. O dispositivo testado na Operação Hurricane tornou-se o ancestral direto da primeira arma nuclear operacional da Grã-Bretanha, a Blue Danube. No entanto, a transição do laboratório para o arsenal revelou novos desafios de engenharia que testariam a resiliência industrial de uma nação ainda em reconstrução. A Blue Danube, que entrou em serviço na Royal Air Force em novembro de 1953, era uma monstruosidade técnica de 7,3 metros de comprimento e 1,5 metro de diâmetro, pesando massivos 4.500 quilos. Ela utilizava o mesmo sistema de implosão de 32 lentes e 60 polegadas que Penny validara em Montebello, incluindo o design inovador do poço levitado. A engenharia por trás da Blue Danube não se resumia apenas ao núcleo atômico. O invólucro externo precisava ser aerodinamicamente estável para ser lançado dos novos bombardeiros da série 5, o Vickers Valiant, o Avro Vulcan e o Handley Page Victor. Cada componente, desde os altímetros de radar que acionariam a bomba na altitude correta, até os sistemas de aquecimento interno que impediam que os explosivos convencionais congelassem nas altitudes estratosféricas, teve que ser projetado do zero. A precisão de 1/10 do milésimo de polegada que definira a Hurricane agora precisava ser replicada em escala industrial, em linhas de montagem espalhadas pelo Reino Unido. A Grã-Bretanha agora possuía o seu dissuasor nuclear, mas o tempo seria um juiz implacável. A ironia mais amarga da Operação Hurricane residia na sua obsolescência quase instantânea. Apenas 4 semanas após a HME Splin deixar de existir, em 1º de novembro de 1952, os Estados Unidos detonaram o Ivy Mike no atol de Inuitak. Foi a primeira explosão termonuclear da história, uma bomba de hidrogênio com um rendimento de 10,4 megatons. Enquanto Penny provava que a Grã-Bretanha podia dominar a fissão, os americanos saltavam para a fusão, criando uma arma 400 vezes mais poderosa do que a Hurricane.
Para os formuladores de políticas em Washington, a conquista britânica em Montebello parecia uma tecnologia de 6 anos atrás. Em vez de abrir as portas para a cooperação nuclear, o sucesso britânico apenas reforçou a determinação americana de manter sua supremacia tecnológica. A Grã-Bretanha encontrava-se novamente do lado fora de uma parceria que ajudara a fundar, forçada a iniciar uma nova e exaustiva jornada de engenharia para desenvolver sua própria bomba de hidrogênio, que culminaria anos mais tarde na Operação Grapple. No entanto, o legado da Operação Hurricane e do programa nuclear britânico inicial deixou uma marca inesperada e salvadora em solo britânico. Lembra-se das loucuras de Cockcroft? Aqueles filtros caros e pesados que o físico John Cockcroft insistiu em instalar no topo das chaminés de 120 metros dos reatores do Windscale, apesar das zombarias de seus colegas engenheiros. Em outubro de 1957, o pior acidente nuclear da história da Grã-Bretanha ocorreu quando o pile número 1 de Windscale pegou fogo durante um ciclo de liberação de energia Wigner. Durante 3 dias, o núcleo do reator ardeu em chamas, ameaçando liberar uma nuvem letal de isótopos radioativos sobre o interior da Cúmbria e além. Foi então que as loucuras provaram ser o investimento mais sagaz da história da engenharia britânica. Os filtros de Cockcroft capturaram aproximadamente 95% das partículas radioativas e do iodo 131 que teriam sido dispersos pelo campo. O que poderia ter sido uma catástrofe nacional de proporções épicas, superando Chernobyl em termos de impacto imediato em uma área densamente povoada, foi contido pela previsão técnica de um único homem que se recusou a aceitar que o bom o suficiente era aceitável em engenharia nuclear. O impacto ambiental da Operação Hurricane também persiste como um testemunho silencioso da violência daquele amanhecer de 1952. Em junho de 2025, um estudo revisado por pares, publicado no prestigioso Marine Pollution Bulletin, confirmou uma realidade sombria. 7 décadas após a vaporização da HMC Plym, os sedimentos marinhos nas águas ao redor das ilhas Montebello ainda contêm concentrações de plutônio entre 4 e 4.500 vezes superiores às do restante da costa da Austrália Ocidental. A impressão digital isotópica desse material é idêntica à dos testes britânicos. O metal da Plym, que caiu como chuva vermelha, agora faz parte do eito marinho, integrando-se à geologia local como um lembrete permanente da capacidade humana de desintegrar a matéria. A cratera subaquática de 300 metros de largura ainda marca o local onde a engenharia naval e a física nuclear se encontraram de forma destrutiva. A Operação Hurricane não foi apenas a detonação de uma bomba, foi a prova final de que o gênio técnico pode superar o isolamento político e a escassez de recursos. William Penny e sua equipe de engenheiros anónimos resolveram a partir de primeiros princípios um dos desafios técnicos mais complexos do século XX. Eles transformaram teorias de ondas de choque em realidade física, construíram reatores gigantescos em campos costeiros remotos e operaram com uma precisão microscópica em condições de campo brutais. Eles provaram que a Grã-Bretanha podia trilhar seu próprio caminho na era atómica, mesmo que esse caminho levasse a uma corrida armamentista sem fim. A história da HMS Plym é um thriller de engenharia, onde o protagonista não é um homem, mas o rigor científico. Desde o cálculo de massa crítica de Frisch e Peierls em 1940 até o último interruptor